Saudações ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal que é música. Meu nome, vocês sabem, é Vitor Camilo e antes da gente começar o vídeo, já deixa o like no vídeo para ajudar na divulgação, se inscreve no canal se não é inscrito ainda, me segue lá nas redes sociais e não se esquece de ativar o sininho das notificações porque eu tô vendo que tem muita gente que tá inscrita aqui no canal que não tá recebendo os meus vídeos. E bom pessoal, nesse vídeo de hoje a gente vai fazer uma volta às raízes, a gente vai fazer um episódio com um clima bem de o que é música clássico, né? Porque o lance é que ultimamente eu tenho voltado a estudar bastante teoria musical, né? Eu tenho voltado a estudar bastante questões como campos harmônicos, harmonia funcional e tal. E eu tô ficando maluco pra trazer esse conteúdo aqui pro canal, aqui pra vocês, né? Só que eu tenho ciência de que pra falar sobre esses assuntos especificamente, a gente precisa começar do começo e fazer algumas fundamentações, algumas explicações mais básicas. Então nesse vídeo aqui eu vou falar sobre um conceito que é muito importante pra gente conseguir entender os conceitos mais avançados de teoria musical, que são as famigeradas escalas. Então é isso aí, é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. Então fica aí que no vídeo de hoje você vai entender tudo sobre o que são escalas musicais. Então, bom pessoal, antes de a gente falar sobre as escalas de fato, como já é de praxe aqui no canal, vamos fazer algumas recapitulações bem básicas e bem rápidas, né? Porque a gente não tem tempo para falar sobre tudo nos mínimos detalhes, né? Então, três conceitos que eu acho importante vocês terem em mente de antemão, né? E que tem vídeos específicos a respeito deles aqui no canal, que são as notas musicais, os intervalos e as melodias, né? Os vídeos que se aprofundam, né, nesses conceitos vão estar no card aqui em cima, vão estar na descrição desse vídeo. Mas, em suma, o que a gente deve saber é o seguinte. Primeiro, que as notas musicais são nomes que a gente atribui a determinados grupos de frequência sonora que se relacionam à razão de 2. Ou seja, se eu digo que uma determinada frequência de 100 Hz recebe nome de nota de X, então fatalmente a frequência de 200 Hz, de 400 Hz, de 800 Hz, de 1600 Hz, mas também as frequências de 50 Hz, de 25 Hz também vão receber o nome de X, porque todos esses valores são múltiplos ou divisores do valor de 100 Hz à razão de 2. Segunda coisa que a gente precisa saber, que intervalos musicais são razões numéricas, são proporções numéricas entre diferentes valores de frequência sonora que permitem que a gente ouça as diferenças sonoras entre essas notas musicais. Ou seja, eu posso saber matematicamente que o intervalo que existe entre as notas Dó e Sol é, por exemplo, exatamente o mesmo intervalo que existe entre as notas Fá e Dó e também entre as notas Sol e Ré, porque as razões numéricas que existem entre esses conjuntos de notas é exatamente a mesma. E por fim a gente precisa lembrar que melodias nada mais são do que sequências de diferentes intervalos, ou seja, elas são sequências de diferentes razões numéricas entre frequências sonoras. O que significa que eu posso iniciar uma mesma melodia a partir das mais diversas notas musicais e você ainda vai reconhecer ela como sendo exatamente a mesma melodia, só que em um tom diferente. Então ok pessoal, com esses conceitos devidamente recapitulados, aí fica o questionamento. Quando eu vou compor ou quando eu vou improvisar, enfim, quando eu vou criar uma melodia, como que eu sei quais que são exatamente os intervalos que vão me dar exatamente o contexto, que vão me dar exatamente a sensação musical que eu quero criar, que eu quero passar para o meu ouvinte? Ou seja, se eu vou iniciar a minha melodia a partir de uma nota musical específica, a minha escolha, como que eu sei quais que são as outras notas que vão se relacionar com aquela nota inicial, com aquela nota fundamental, de forma que eu consiga gerar o contexto musical desejado? Bom, então vamos lá. Como vocês já sabem, o nosso sistema musical ocidental, ele é composto basicamente, né, tendo fundamentos ali em 12 notas musicais diferentes, ou seja, em 12 conjuntos de frequências sonoras diferentes, quais sejam Dó natural, Dó sustenido ou Ré bemol, Ré natural, Ré sustenido ou Mi bemol, Mi natural, Fá natural, Fá sustenido ou Sol bemol, Sol natural, Sol sustenido ou Lá bemol, Lá natural, Lá sustenido ou Si bemol, Si natural e novamente o Dó natural. E naturalmente esse conjunto de 12 notas constitui um ciclo que vai se repetindo conforme a gente vai avançando na escala. Ou seja, os nomes de nota eles só começam a se repetir em um nível mais agudo, em uma oitava mais aguda, mas as notas fundamentalmente continuam sendo as mesmas. E assim, pensando no contexto em que eu vou tentar criar música, eu posso sim sair tentando criar a esmo, né, e atribuindo exatamente igual valor a cada uma dessas 12 notas. Isso não é impossível, mas eu também não posso dizer que seja algo fácil de fazer, né? Enfim, é muito difícil criar algo que os nossos ouvidos entendam como de fato algo musical se eu sair atribuindo exatamente o mesmo valor a todas essas notas, né?
E é daí que começa a emergir o conceito de pacotes pré-estabelecidos de notas, né? Pacotes pré-estabelecidos de relações entre as notas musicais que vão começar a nos dizer quais são as notas que a gente deve combinar para criar algo que os nossos ouvintes, que os nossos ouvidos entendam como algo de fato musical. Enfim, esses pacotes eles são construídos com base em regras musicais bem estritas que a gente não tem tempo para falar a fundo aqui, mas basicamente eles vão começar a nos informar quais que são as outras notas que vão se relacionar com aquela nota fundamental, com aquela nota geradora, de acordo com cada contexto musical, né? E que vão nos ajudar a delinear, a formar o contexto musical que a gente deseja passar para o nosso ouvinte, né? E esses pacotes, esses conjuntos pré-estabelecidos de intervalos, né, que a gente pode aplicar sobre qualquer uma das notas musicais, são essencialmente o que a gente chama de escalas, né? E elas são fundamentalmente montadas, digamos assim, a partir de fórmulas que a gente estabelece, levando em consideração a distância que deve existir entre cada uma das notas. Porque essencialmente quando você respeita uma fórmula pré-estabelecida de distância que deve existir entre as notas musicais, você está respeitando uma determinada sequência de intervalos. E é isso, exatamente isso, que vai definir o que é uma escala. Então, só para a gente sair da abstração, né, e tentar começar a entrar em exemplos práticos, uma coisa que a gente precisa ter muito claro em mente quando a gente fala a respeito de escalas é que dentro do universo da música ocidental a gente considera que a menor distância possível entre duas notas é o intervalo que a gente chama de semitom, que é exatamente esse intervalo que separa cada uma das 12 notas consecutivamente, ou seja, o intervalo entre Dó e Dó sustenido, entre Dó sustenido e Ré natural, entre Ré e Ré sustenido, entre Ré sustenido e Mi natural e assim por diante. Esse é o intervalo de um semitom. E em certo sentido, como o semitom é a nossa unidade básica de medida, a gente pode imaginar todos os outros intervalos como sendo derivados, como sendo somatórias de diferentes quantidades de semitom, né? Então, para falar sobre a formação das escalas, a gente normalmente trabalha na ordem de grandeza, digamos assim, dos semitons, que é essa nossa unidade básica, e dos tons inteiros, que nada mais são do que a soma entre dois semitons. Ou seja, se a distância entre um Dó e um Dó sustenido é o que a gente chama de um semitom, então o intervalo de um tom inteiro é exatamente a distância entre um Dó e um Ré natural, ou seja, a distância de dois semitons somada. E tendo por base essas medidas, essas unidades básicas, a gente pode construir qualquer uma das escalas básicas, as escalas mais simples e mais universais que a gente conhece na nossa música. Então o exemplo mais básico que a gente conhece de uma escala na música ocidental é a escala que a gente chama de escala maior natural. E qual que é a fórmula para a formação da escala maior natural? Essencialmente, a escala maior natural deve ser uma escala com 7 notas diferentes, né, até começar a repetir o ciclo de oitavas. E a fórmula para a formação dela, né, a partir da nota fundamental, a partir da nota geradora, deve ser tom inteiro, depois outro tom inteiro, depois um semitom. Depois tom inteiro, tom inteiro, tom inteiro de novo e por último um semitom de novo. Ou seja, se a gente pegasse essa fórmula e aplicasse ela a partir da nota que a gente conhece como Dó natural, ela ficaria mais ou menos assim. Então, Dó é a nossa nota geradora, a gente vai avançar um tom inteiro. A gente tem a nota Ré. A partir do Ré, a gente vai avançar mais um tom inteiro. A gente tem a nota Mi. A partir do Mi, agora a gente vai avançar um semitom. Então a gente vai obter a nota Fá. A partir do Fá, a gente vai avançar mais um tom inteiro, que a gente vai obter a nota Sol. A partir do Sol, a gente vai avançar mais um tom inteiro, e a gente vai obter a nota Lá. A partir do Lá, a gente vai avançar mais um tom inteiro, a gente vai obter a nota Si. E a partir do Si, a gente vai avançar um semitom, e a gente volta pro Dó. E aí a nossa escala resultante vai ficar... Então, basicamente o que a gente fez aí foi aplicar essa fórmula da geração da escala maior natural sobre a nota de Dó, né? E todas as notas que surgiram a partir dali foram consequência da fórmula que a gente aplicou. E se a gente pegar exatamente essa mesma fórmula, tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, e aplicar sobre qualquer outra nota nossa escolha, a gente vai obter uma escala que é perfeitamente equivalente a essa escala de Dó maior natural. Ou seja, se a gente pegar essa fórmula e aplicar sobre a nota Sol, por exemplo, a gente vai obter... Sol maior natural. Se a gente aplicar essa mesma fórmula sobre Si bemol, por exemplo, a gente vai obter... E assim por diante. E é claro que para a gente conseguir aplicar essa mesma fórmula sobre outras notas, sobre outras tônicas, né, sobre outras fundamentais,
a gente precisa fazer pequenas alterações no conjunto de notas que vão compor aquela escala para fazer com que ela se adeque exatamente àquela fórmula. E naturalmente, como vocês devem estar imaginando, a escala maior natural é só uma das escalas entre centenas de escalas possíveis que a gente utiliza e que a gente aplica dentro do universo da música ocidental, né? Só para ficar em alguns outros exemplos que também são bastante comuns, bastante utilizados, a gente tem, por exemplo, as escalas pentatônicas. A gente tem a escala menor natural. A gente também tem, por exemplo, uma família de escalas que são derivadas da escala maior natural e da menor natural, que são os chamados modos gregos, né? Que contando com a escala maior natural e a menor natural, que também são modos gregos em si, constituem uma família de 7 escalas diferentes. Então vocês podem ver aí, ouvindo os modos gregos um após o outro, né, que cada um deles, mesmo todos eles tendo iniciado a partir da mesma nota, né, todos eles tendo tido como nota geradora a nota Dó, em função dos intervalos que constituem cada um deles traz uma característica musical, um contexto musical ligeiramente diferente. Alguns são mais escuros, outros são mais brilhantes, alguns são mais alegres, outros são mais tristes, mais misteriosos, enfim, né? E tudo isso em função da escolha de intervalos que constitui cada um desses modos, né? E eu pretendo fazer um vídeo mais específico falando a respeito de modos mais pra frente e tal. Mas o que é importante vocês saberem aí é que, de fato, assim como a escala maior natural, a menor natural, as pentatônicas, enfim, cada um desses modos tem também a sua fórmula geradora, né? Tem a sua fórmula pré-estabelecida que vai dizer como que aquele modo deve ser gerado, né? Quais que são os intervalos que vão constituir ele e que vão dar o contexto musical que pertence àquele modo grego. Mas depois de todas essas explicações e tal, talvez você ainda esteja se perguntando, afinal de contas, para que servem essas tais escalas, né? Qual que é a serventia de todos esses pacotes, esses conjuntos de intervalos e tal? E eu diria que assim, talvez a aplicação mais clara das escalas seja para a formação de uma coisa que eu pretendo muito falar aqui no canal também, que é um conceito chamado campos harmônicos. Eu não vou entrar nele nesse vídeo ainda, mas aguardem que muito em breve a gente deve ter um vídeo a respeito de campos harmônicos. Mas de qualquer forma, falando sobre campos harmônicos ou não, eu acho que fica mais claro a gente entender a função, a serventia das escalas, se a gente fizer uma analogia bem simples, né, comparando a música com discursos verbais, né? E dentro dessa analogia, se a gente parar para pensar, a gente poderia considerar as notas musicais, né, que a gente utiliza como se fossem sílabas, né, como se fossem os fonemas básicos que constituem o escopo, né, o universo de sons, né, que vão permitir a gente estabelecer esse tipo de comunicação. E aí, considerando as notas musicais como sílabas, né, como fonemas básicos, a gente poderia considerar os intervalos e as melodias, né, que só se diferem por uma questão, digamos assim, de escala, como se fossem as palavras e as frases que a gente utiliza para se comunicar. E se os intervalos e as melodias são as palavras e as frases, a gente poderia definir que as escalas elas são como se fossem os campos semânticos que a gente utiliza para se comunicar, né? Elas são os conjuntos de palavras e de combinações de palavras que pertencem a cada contexto, que pertencem a cada universo semântico, que pertencem a cada assunto sobre o qual a gente vai falar, né? E sendo assim, a função fundamental das escalas é, digamos assim, delimitar e indicar quais que são as palavras e quais que são as frases, as construções frasais mais adequadas a se utilizar de acordo com cada contexto, de acordo com cada assunto sobre o qual a gente vai conversar. E você deve estar imaginando agora corretamente, né, que assim, no discurso verbal, quando você vai construir um discurso minimamente complexo, né, você não utiliza só palavras de um único campo semântico, né? A gente, para construir um discurso complexo, para construir uma conversa minimamente normal, a gente cria mesclas e intercâmbios entre os diferentes campos semânticos só o tempo todo, né? E a mesma coisa acontece quando a gente vai construir música que tenha o mínimo de complexidade, né? Então as escalas, elas servem como guias para a gente saber em que contexto que a gente está em cada momento,
mas você eleger uma escala como a sua escala principal naquele momento, não significa que você não possa criar intercâmbios entre diferentes escalas em diferentes momentos da sua música. Mas todo esse papo sobre os intercâmbios e tal, ele abre um escopo pra gente falar sobre assuntos muito mais complexos e que a gente simplesmente não tem tempo pra falar nesse vídeo aqui, então ele vai ficar para uma próxima ocasião, ok? Então por hoje é isso aí. O nosso vídeo de hoje vai ficando por aqui e eu espero que vocês tenham conseguido entender e absorver tudo isso que eu falei a respeito das escalas. E se ficou alguma dúvida, algum questionamento, cara, deixa um comentário aqui, vamos conversar, interajam mais comigo aqui no canal. Eu vou ter o maior prazer em responder as dúvidas que vocês tiverem a respeito desse assunto e de qualquer outro assunto musical. Então muito obrigado pela sua atenção até aqui, não esqueça de deixar um like, de se inscrever no canal, de ativar o sininho para receber os próximos vídeos e eu vou ficando por aqui, beleza? Então, até já!